Hoje, Homens e Livros apresenta a entrevista especial com o secretário de Educação de Pernambuco. Homens e Livros, um programa da Rede Manchete de televisão do seu Departamento de Educação, tem hoje o privilégio de contar com a participação do professor Edgar Matos, secretário de Estado de Educação de Pernambuco. Professor, lá em Pernambuco fala-se muito no estandarte de leitura. O que é exatamente esta campanha do estandarte de leitura? O estandarte de leitura é a versão pernambucana da Sala de Leitura, um programa lançado pela Fundação de Apoio ao Estudante. Lá em Pernambuco, nós utilizamos o estandarte, que não é só o estandarte da Escola de Samba Carioca, mas é também o estandarte da nossa Escola de Frevo de Maracatu, porque é alguma coisa assim colorida e que ajudará a alegrar a vida da escola. Além disso, o estandarte possibilita uma dinamização do acervo, porquanto ele é confeccionado em jeans e com plástico transparente e pelas próprias mães até dos alunos, que assim se envolve também nesse trabalho. E qual é o conteúdo, professor? Bom, ele se compõe de cerca de 35 títulos, cada estandarte. E eles podem, eu falei na dinamicidade, porque ao contrário daquele caráter estático da biblioteca, e aproveito até para dizer que as nossas bibliotecas são de uma indigência, nossas bibliotecas escolares, quase que bibliotecas de faz de conta, e talvez por isso o professor Lauro de Oliveira Lima tenha dito que nós não penetramos ainda sequer na galáxia de Gutenberg. A nossa educação, as nossas escolas não penetraram sequer nessa galáxia, quanto mais nos satélites tecnotrônicos, da era tecnotrônica. Mas isso não quer dizer que o senhor seja contra a utilização de tecnologias educacionais no ensino? De forma alguma. Eu acho que nós devemos recuperar esse tempo perdido. E isso é uma certa perversão do nosso sistema de ensino, que é essencialmente verbalista e que não possibilita aos nossos alunos sequer o acesso a uma literatura. Então, aquele fenômeno muito conhecido da regressão, não é? Que acontece muito com o adulto até também, através do Mobral. Quer dizer, ele é alfabetizado, ele aprende a ler, mas por falta de exercício, por falta de ter o que ler, ele retorna ao analfabetismo. Então, o estandarte vai ser uma forma mais realística de biblioteca. Eu acho que, por exemplo, os nossos prédios escolares são concebidos já de uma forma assim ideal, e partem de um espaço destinado, um espaço às vezes com as dimensões de uma sala de aula, ou até maiores do que uma sala de aula, para abrigar uma biblioteca. Entretanto, quando muito, tem lá uma estantezinha com um número insuficiente de livros. Então, o que nós pretendemos é, em primeiro lugar, criar verdadeiras bibliotecas escolares que pudessem ser centros em pelo menos uma escola do bairro ou uma escola do município, porque há municípios que não têm sequer uma biblioteca. E esse é um problema preocupante. Professor, o senhor teria bibliotecárias no estado de Pernambuco em número suficiente para isso? Agora, a essa altura, nós teríamos que, mais uma vez, improvisar o profissional da educação, que tem se improvisado em tantas coisas dentro de um sistema educacional, também no bibliotecário, né? Com cursos e tudo. Agora, o importante mesmo é que nós pudéssemos colocar esse acervo à disposição dessas comunidades. Mas que acervo é esse? São livros da região centro-sul do país, são livros infantis, infanto-juvenis, são livros adequados à peculiaridade de Pernambuco. Eu gostaria que o senhor exatamente explicitasse que livros são esses. Pois não. Primeiro temos que falar de um programa que já está aí em execução, que é o do estandarte. Esse se propõe a levar aos nossos alunos da escola, os alunos de primeira a quarta série, de quinta a oitava, um acervo de literatura infanto-juvenil. Não é? Aí cada sistema de ensino indicou uns títulos e houve, a nível do Ministério da Educação, uma consolidação, uma equipe de especialistas, foram escolhidos 173 títulos e nós vamos dispor de praticamente 150 mil livros que vão fazer essa rotação, não é? Essa circulação pelas nossas escolas, quer dizer, de sala em sala e até de escola em escola. Agora, este é um programa. A outra coisa é a preocupação da Secretaria de criar nos municípios, em cada município, pelo menos uma verdadeira biblioteca. E aqui eu me permitiria contar um episódio que eu fui chamado a inaugurar uma biblioteca numa escola municipal e em que, gentilmente, colocaram o nome de minha mãe, que era uma educadora, e então eu levei um presente, né? Mandei comprar uns livros que pretendia que fossem livros de consulta, livros de referência, que me pareceram mais adequados a uma biblioteca de uma escolinha municipal. Entretanto, os meus assessores falharam e compraram
não é, livros de literatura contemporânea, livros até de Aldous Huxley, não é, livros de Orwell, o livro 1984, livros desse tipo, best-sellers atuais. E quando eu entreguei aquilo, eu depois disse ao segredeiro, ao prefeito, eu me proponho depois a trocar isso por enciclopédias, por dicionários. 2 dias depois ele voltava e dizia, não quero trocar, não sobrou um só volume na biblioteca. Todos foram levados porque aquela população lá, nossas populações de interior, tem uma verdadeira sede por leitura, são sequiosas, agora não tem o que ler. Então, a nossa proposta na secretaria é de criar realmente verdadeiras bibliotecas municipais, porque não obstante a cultura não estar na minha secretaria, né, tiraram a nossa cultura, mas eu digo sempre que nenhuma operação administrativa será capaz de separar essas duas irmãs siamesas que são educação e cultura. Professor Edgar, o senhor é um homem, inclusive, identificado a vida toda pelo seu trabalho na Secretaria de Estado de Educação de Pernambuco. Esta tem sido a sua vida. Tanto que eu me lembro bem que quando o senhor assumiu a sua secretaria, houve muita esperança de que, sendo o senhor um homem da estrutura da própria secretaria, fosse dar jeito nos seculares problemas da educação, que não são problemas apenas do seu estado, mas são os problemas infraestruturais do país todo. Por isso mesmo, eu fico bastante curioso de saber o seu ponto de vista a respeito da utilização do computador em educação. Eu sei que o senhor já anda mexendo com isso. O senhor acha que o computador, depois, ele pode, de uma certa maneira, estimular o hábito de leitura, ou ele vai substituir professores, especialistas e será um caos? Não, eu tenho uma sensibilidade muito grande para esse aspecto do computador, tanto que nós já introduzimos na administração da secretaria, já informatizamos a administração da secretaria. Hoje eu tenho um terminal no meu gabinete que me permite acesso a todas as informações do meu sistema de ensino. E não poderia ser de outra forma, já que é um sistema, embora não seja dos maiores do país, mas que abriga 40 mil servidores, né, mais de 1 milhão de alunos, cerca de 1.500 escolas administradas diretamente. Quantas são da zona rural? A zona rural eu não estou incluindo aí. Estou incluindo só porque a zona rural hoje está com os municípios. E o controle, o cadastramento da escola rural é outro problema, porque a escola é de uma mobilidade, todo dia estão criando escolas rurais e estão fechando escolas rurais também, normalmente na época de seca, que é um outro fenômeno. Pois bem, então eu tenho muita simpatia, já estou usando o computador na administração. Agora, a introdução do computador como instrumento mesmo de educação, eu acho que a gente tem que olhar, nós não podemos perder, como já perdemos o bonde, não é, da história na questão da televisão. Eu acho que na televisão nós partimos para uma concepção errada de que imaginar que o uso da televisão em educação era ter um televisor em cada escola. E como nós não tínhamos recursos na época para isso, então nós simplesmente desconhecemos a existência dessa realidade palpável que está aí, que é a televisão. Então hoje eu digo que a televisão não entrou na escola e a gente até aponta que a escola é uma instituição tão anacrônica que eu acho que as grandes inovações da escola foram o quadro verde, que não é mais negro, agora é verde, e o giz colorido. Quando tem, né? Quando tem. Porque não se considera a existência dessa realidade, não se debate o que acontece na televisão, não é? Que todo mundo assiste, não adianta você criticar tal e qual programa, o nível cultural do programa, importa é você considerar que o programa existe, é assistido e que deveria a escola absorver aquela realidade. E o computador? A respeito do computador, eu acho que o computador está aí na nossa vida, está nos bancos, quase todas as redes bancárias hoje já têm o computador, então é impossível, e especialmente me preocupa muito que o aluno da escola pública, não é, que vai ser outra forma de discriminação e de inferioridade, e esta feita sob a aparente legitimação do saber, quer dizer, quando é a discriminação por questão econômica, né, todos nós achamos ela injusta, indigna, mas quando é feita em nome do saber, né, esse sabe, portanto, deve ter mais direitos. E nós não permitimos aos nossos alunos da escola pública o acesso a esses avanços tecnológicos. Então, a nossa proposta seria que a escola considerasse que existe esta máquina hoje formidável chamada computador e que pelo menos os princípios da informática fossem ensinados. É a chamada tecnologia pobre, não é? Ou simulada. Eventualmente poderíamos visitar centros de computação para eles conhecerem, serem apresentados à máquina, mas eles devem considerar dentro do currículo
noções de informática, admitir a existência do computador. Isso da parte do aluno. Da parte do professor, eu acho que o computador pode ser, então, se a gente tem possibilidade de colocar na escola, é um grande instrumento auxiliar do ensino. Acho que ele não desemprega o professor.